You are my special. You are my special. Olá, sociedade de consumo pop! Eu sou Bela Dona, a esposa do youtuber que mais trabalha no Brasil, e hoje eu estou aqui com vocês para reviver o Bela Anime. Por sinal, talvez esse quadro vá se expandir para um multiverso de outras coisas que eu gosto, como games, livros, séries, filmes e etc. Comentem aqui se vocês querem sugestões de outras coisas sem ser animes, tá? Tô tentando me arrumar aqui na câmera, vocês tenham um pouco de paciência, que eu tô assim indo pra um lado, pro outro, tá? A novidade é que aqui não vai ter especialista nenhum. Eu vou fazer uma coisa mais tranquila, mais leve. Não vou tentar ficar profissionalizando aqui, falando, nossa, eu sou a super especialista dos animes. Não, eu estou conversando aqui de fã para fã com você. É isso mesmo. Esse quadro vai ter uma pegada um pouquinho diferente, tá? Então peço que vocês tenham paciência, vocês comentem, deem sugestões também. Tô aqui realmente para ouvir e compartilhar, porque aqui não vai ser a profissional falando, como eu já disse, vai ser a fã. Estou criando esses conteúdos porque eu quero falar das coisas que eu gosto e eu quero falar com alguém que goste também. E espero que você goste. E se você não gosta, por que você não dá uma chance? É isso mesmo. Esse quadro do Bela Anime, ele vai virar um quadro de sugestões. Eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês de coisas que eu gosto. Vocês vão me dar algumas dicas de coisas que vocês gostam nos comentários. Eu vou assistir e nós vamos conversar juntos. Eu quero responder todos os comentários que estiver aqui, ou na medida do possível, todos que eu conseguir responder, tá bom? Porque não sei se vai ser muito ou não, tá? E daí talvez eu me canse também. Espero que não, porque eu quero conversar. Mas a ideia é que a gente compartilhe os nossos gostos aqui nesses quadros que eu vou estar participando, dando algumas sugestões de conteúdo, tá? Hoje eu vou falar sobre Jujutsu no Kaisen. Vou dar 5 motivos para vocês assistirem, contextualizado, porque eu quero que vocês assistam esse anime. E vou trazer também como eu gostei e como foi a minha jornada com ele. Se você não gosta de anime, ou se você gosta, tá de saco cheio, ou se você já assistiu Jujutsu no Kaisen, quer pegar esses insights que eu tô trazendo aqui, ou se você já assiste, não quer assistir de novo e quer trazer alguns insights pra mim, esse vídeo vai ser pra você. Ou sei lá, se você só quer se divertir e passar o tempo, estamos juntos, que é o que eu também quero, tá? Então se liga que eu vou dar aqui agora o contexto do Jujutsu no Kaisen pra vocês, porque não adianta eu dar 5 sugestões se eu não explicar todo o universo de Jujutsu. Brincadeira, eu só vou dar um contexto, vamos lá. Primeiro, Jujutsu no Kaisen é um anime que mistura um pouco de terror, um pouco de sobrenatural e ação. Ele também tem um pouco de romance, tem um pouco de amizade, tem um pouco de filosofia. Ele tem de tudo um pouco, pra ser bem sincera, tá? Mas ele é um anime shonen, é isso. Basicamente, resumindo, todo mundo conhece um anime shonen. Quem não conhece, eu vou colocar aqui também embaixo, é só ler, show de bola, tranquilo, tá? Mas ele é um anime que, assim, putz, é aquele anime que todo mundo coloca pra assistir porque quer curtir um pouco alguma coisa. Beleza, é tipo Dragon Ball Z, tá? Quem assistiu Dragon Ball Z, quem assistiu One Piece sabe essa base de anime shonen, só que daí ele melhora um pouco, tá bom? Se eu também esqueci de alguns outros anime shonen importantes, ou misturei tudo, comentem aí, porque não sou especialista. Não sou especialista, eu sou fã, tá? Isso aqui é uma conversa. Show! E a ideia é que você se divirta ali assistindo Jujutsu no Kaisen, se identifique com os personagens, dê alguma risada e traga toda essa coisa espiritual relacionada ao Japão. Se vocês notarem o misticismo deles, essa parte sobrenatural, ela não é tão parecida com o Ocidente. O Oriente tem uma forma de ver sobre a espiritualidade e misticismo um pouco diferente da gente. Então as referências deles estão muito correlacionadas ao budismo. Dica, deem uma olhada um pouco sobre a roda de Sansara para vocês entenderem um pouco a ideia do Jujutsu no Kaisen. Continuando sobre o contexto, a história começa com o Yuji Itadori. É o básico ali daquele personagem, né? O super-herói aí que tá, o protagonista pra ter um desenvolvimento, né? Ele inicia ali sendo todo bobinho, né? Não sabe o que vai acontecer, ele não tem nada de especial normalmente, de repente, puf, expande o universo, tá? Então a gente continua com esse clichê. Confesso que isso me fez fugir muito do anime, porque eu falei, mais do mesmo, mais do mesmo. Só que a questão do Jujutsu é que ele vai pegar todos os clichêzinhos básicos ali, encaixar pra te convencer a assistir, porque ele sabe que o consumidor tem um padrão ali, ele sabe do que a gente gosta, daquele temperinho assim que a gente já tá familiarizado, e daí ele vai surpreender com uma virada, cara. Tem essa virada, calma lá, calma. Eu sei que eu tô criando muita expectativa, tá? O Yuji tá lá de boa na vida dele, ele gosta de ver algumas coisas sobrenaturais, algumas questões, só que daí eles vacilam, tá? Eles pegam um objeto amaldiçoado, ele e os amigos dele, que não é tão assim tranquilo, tá? Realmente um objeto amaldiçoado. E ele se dá mal, porque daí aparece o quê? O Sukuna, que é um dos personagens mais caóticos que existe. Ele é assustador, adoro o Sukuna. Eu também odiava o Sukuna, tá? Não era meu personagem favorito, mas depois de um tempo eu fui entendendo o conceito dele e falei,
lindíssimo. Também não gostava do Yuji, tá? Hoje eu adoro. Mas a ideia é isso, a história acompanha o Yuji, um estudante que acaba entrando nesse mundo de feiticeiros, tá? Após se envolver com uma relíquia amaldiçoada, que é o Sukuna, e nesse universo as emoções humanas negativas dão origem a maldições, que são criaturas perigosas que precisam ser enfrentadas por pessoas treinadas para isso, que são os feiticeiros. Então pensa que toda essa energia negativa que a gente tem, ela vira maldição, todos esses medos, todas essas angústias, elas se tornam esses monstros ali, que a gente fantasia aqui. É bem interessante ali, sabe? É como se a gente tivesse poder de estar criando a realidade, né? De criar coisas dentro dessa realidade que a gente vive, né? Então eu gosto muito desse conceito, tá? Porque ele traz essa parte mística da nossa realidade aqui para meio que responder como que se origina, né? Como que se aparece, por exemplo, os yokais, as entidades, os espíritos. É toda uma questão de conexão do que a gente acredita, do que a gente materializa e que a gente constrói. Então eu gosto muito desse conceito ali que Jujutsu explica sobre a parte do sobrenatural. Ele tem uma lógica, tipo, sim, existe mesmo o sobrenatural, mas ele é uma manifestação do todo dos seres humanos e dos medos e das angústias deles. E daí tem pessoas que conseguem ver esse sobrenatural materializado e conseguem lutar contra eles. Algumas pessoas não conseguem, e essas pessoas que conseguem são os feiticeiros, que daí traz essas pessoas que têm um poder espiritual. E é interessante porque as pessoas que têm poderes espirituais, eles não são tão padrões, assim, cada um tem o seu poder, sua questão, a sua visão, que também fala sobre essa questão de, nossa, mas como que existe essa questão de espiritualidade? É a realidade ali de verdade? As pessoas estão fantasiando? Por que tem tantas formas de falar sobre a espiritualidade? Jujutsu dá meio que uma explicadinha básica ali, tá? Mas o anime também tem, além da espiritualidade, além dos padrões shonen, ele vai para uma questão de filosofia de vida. Ele mostra além das lutas, ele explora até onde alguém consegue ir para fazer o certo e o que acontece quando o mundo não permite respostas simples. Basicamente é uma história sobre enfrentar monstros e perceber que algum deles nascem dentro das pessoas. Eu gosto muito desse conceito de Jujutsu, tá? Porque ele traz todas as explicações, ele basicamente tá tentando te explicar numa forma da visão, claro, do autor ou autora, né? Porque eu não lembro, tá, gente? Eu não lembro se é uma autora, se é um autor, porque eu também não lembro se já falaram sobre quem é essa pessoa que escreve Jujutsu, tá? Se você lembra, também comenta aqui, novamente, de fã para fã. O lance é, ele tem uma explicação sobre a espiritualidade, ele traz questões sobre a filosofia de vida, sobre a sociedade, sobre trabalho, sobre como você é quando é adolescente, sobre aquela vontade de viver, aquela frustração e sobre aquele conformismo que o adulto tem, sobre aquela revolta também, que ele tá cansado de trabalhar, que ele quer descansar, mas que às vezes o sistema empurra ele, que ele só é uma engrenagem dentro do sistema, existe essa frustração também. Então o Jujutsu ele traz desde a parte espiritual até da parte das suas fases da idade e também nas partes da filosofia de vida, o seu estilo de vida, onde você quer estar agora, onde você estava antes e o que você se tornou depois. Então ele traz essas camadas, nossa, mas é muito complexo. Ele traz muito de leve entre muitas aspas, tá, gente? Porque, entre aspas, o Jujutsu, ele flerta com essas questões ali, tá? Então eu tô trazendo isso porque, inicialmente, nossa, mas tem tudo isso na primeira temporada? Sim, já tem, mas inicialmente ele vai te dando um tempero, né? Um gostinho dessas questões, e depois ele vai aprofundando cada vez mais. Então o Jujutsu, ele tende a montar aquele padrãozinho de shonen que a gente conhece, mas trazer essas questões, e não de uma forma que fique entediante. Ah, mas tem certeza, Isabela? Sim, vai ter que assistir a primeira temporada pra entender o que eu tô falando. Agora, eu vou trazer os 5 motivos aqui do porquê que vale muito a pena assistir Jujutsu, mesmo que nada disso te convenceu. Eu vou te convencer de alguma forma, pelo menos com um desses, tá? E você vai me comentar qual é o seu favorito, tá bom? Primeiro, as lutas têm um motivo, elas têm um propósito e uma pegada emocional. Se você curte luta só por luta, perfeito, Jujutsu também está aqui pra isso. Porque as animações são épicas, são incríveis, todas as lutas são muito fluídas, é lindíssimo. Se você quer porradaria, crânio esmagado, gente destruída, Jujutsu. Mas se você quer, enquanto você assiste a luta, uma discussão, uma reflexãozinha, um tempero existencial, Jujutsu também te entrega isso, cara. As batalhas, elas não são só bem animadas, elas significam algo. Então o Yuji luta com a culpa, o Mahito representa o caos humano e o Satoru Gojo luta carregando o mundo. Você não assiste só pra ver quem ganha.
você sente o impacto. E é isso que eu gosto muito de Jujutsu. Todas as lutas, ela tem um sentido. Elas têm um sentido moral, filosófico, existencial. Além das lutas serem belíssimas. Eu trouxe alguns personagens que eu citei aqui, porque são um dos meus personagens favoritos, tá? Eu quero saber também quais lutas você acha épica, 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 depois de assistir a primeira temporada. Ou se você já assistiu, comenta aqui também, tá, gente? Mas a ideia de Jujutsu é trazer isto. Aquele gosto de shonen que todo mundo gosta, mas trazendo uma pegadinha mais séria, mais profunda, mais reflexiva. E mesmo assim, não deixando entediante. Incrivelmente, Jujutsu consegue juntar o útil ao agradável e perfeito. 2. Filosofia disfarçada de shonen. Como que vocês já devem ter percebido aqui, pelo que eu falei um pouco, Jujutsu não é só um shonen, não é só aquela coisa tipo, ai, porradaria, é isso, vamos transformar em super-herói. Tem isso, é claro, que a gente gosta, mas ele aprofunda muito mais. O anime trabalha temas como sofrimento, sentimento da vida, responsabilidade, moralidade cinza. Ele traz bem essa questão de não é bem versus o mal simples, é desconforto, dúvida e reflexão. Então todos os personagens vão te trazer essa reflexão, mesmo os vilões, tá? Spoiler, eu quero que vocês vejam bem a questão do Mahito, tá? É um personagem que eu adoro, eu odiava, achava ele asqueroso. Só que ele traz uma questão a partir das lutas dele que eu sou igual a você. E eu quero que você olhe pro Mahito e compare ele um pouco com os personagens. Eu quero que você me traga, após terminar a primeira temporada, qual personagem você acha que é o reflexo do Mahito. Como se ele fosse o Yin Yang. A questão de alguns personagens ali no Jujutsu é justamente trazer sobre os opostos. Que as pessoas são parecidas de um jeito diferente. Que elas são espelhos uma das outras. E é isso que eu gosto, assim, da beleza do Jujutsu. Que ele sempre vai trazer essa reflexão. Você odeia essa pessoa, mas essa pessoa é muito parecida com essa. São só essas questões de moral que você está discordando. Não tem a questão sobre bem ou mal ali. É claro que tem, mas eles querem trazer um pouquinho mais acima sobre a discussão do fluxo de repetição e que as pessoas lutam pelo que elas acreditam. E o que elas acreditam? E daí Jujutsu vai trazendo isso pra você. Terceiro, personagens reais com camadas. Isso eu gosto muito. Eu não tava esperando. Eu achei que Jujutsu ia ficar muito raso. Então o Satoru Gojo. Gente, eu também não gostava do Satoru. Eu achava ele super besta, super assim, arrogante. E ele tem toda uma construção. Quando você vê o Satoru Gojo a primeira vez, você acha ele aquele cara desprendido. É claro que a gente sempre tem ali o temperinho de, ai, não, na verdade ele não é tão desprendido assim. Ele tem traumas, sim, mas ele traz toda uma questão do porquê desses traumas ali. E ele cria uma construção narrativa muito interessante pro personagem, que é o que você é quando você é adolescente, quais são as suas expectativas de vida e quem você se tornou como adulto. O Nanami também, lindíssimo, um dos meus personagens favoritos. Ele justamente traz isso. Então você vai conhecer o Satoru Gojo adulto já. E a segunda temporada é incrível ali, que vai trazer um contexto de quem era essa pessoa antes de ser Satoru Gojo, a pessoa que você conheceu agora. A mesma coisa o Itadori. O Itadori, ele pega aquele padrão do personagem ingênuo, personagem simples ali, o super-herói, que daí vai passar por um arco de sofrimento e desenvolve, mas ele não tem a jornada dita por si só do herói padrão que a gente conhece. Ele tem uma quebra, e essa quebra é muito boa. E o Itadori, ele quebra um pouco o fluxo ali dos super-heróis ali, dos protagonistas que a gente conhece, porque ele tem uma empatia, uma delicadeza, e ele é muito ser humano, ele é frustrado, assim, em algumas situações que eu amo. Ele me lembra, às vezes, um pouco do Gon, do Hunter x Hunter, mas é que eu acho que tem uma maturidade ali de apresentar o Itadori que eu acho temperadíssima, perfeita, assim. Gosto também da questão que eu sinto que alguns espaços, vocês vão sentir isso, tá, em Jujutsu, eles estão com lacunas. Só que o autor / autora, ele se esforça muito para preencher esses espaços ali, trazendo um sentimento e uma pegada, porque não é a história em si que é a questão do Jujutsu. A história em si, ela vai ficar com algumas lacunas, você vai ter esse sentimento também. Só que a reflexão, a questão da moral, a questão da roda do budismo, da roda de Sansara, que ela se continua repetindo, repetindo até você quebrar o ciclo e que você vai ter que repetir até aprender. E quando eu digo a gente, quando eu digo você, é a humanidade. Então é legal você também entender um pouco de budismo, dar uma olhada ali também dessa roda de Sansara. Quem é budista, comenta aqui também, porque eu fiquei muito interessada depois de Jujutsu, tá? Pra eu poder conversar um pouquinho mais com vocês. Basicamente, aqui
ninguém é 100% certo ou errado. Por exemplo, o Suguru Geto, que vocês ainda não vão ver na primeira temporada, o Suguru começa certo e se perde. O Sukuna, que ele é puro ego e caos. E o Yuji, que tenta fazer o certo e falha. Isso deixa tudo mais humano e mais pesado. Quarto, gente, a trilha sonora. Sério. Especialmente na segunda temporada de Shibuya. É perfeita. Eu amo, eu saio impactada. A trilha sonora, ela conta a história. Então, você quer ver algo interessante? Eu acabei de falar pra você que Jujutsu, ele é um anime shonen, mas ele também está conectado com o terror. Só que nas primeiras trilhas sonoras, elas parecem muito divertidas e alegres. Só que ela tem uma história ali pra contar. Quando a gente tá assistindo na primeira temporada, nós estamos na visão dos personagens mais jovens. Tem os adultos ali, mas a gente olha com a visão deles. Então, eles ainda têm aquela questão muito empolgado, muito que as coisas vão dar certo, que eles vão se esforçar. E as letras conversam também sobre isso. E também conversa sobre a questão da frustração que eles têm, algumas coisas que eles estão alertando, cuidado, que a vida é meio difícil, não é assim como você tá imaginando. Não, meu bem, você tá achando que o seu otimismo vai vencer tudo? E tem alguns spoilers ali nas aberturas e encerramentos. Tanto também que a trilha sonora, ela traz uma narrativa que te envolve. Então, para mostrar sentimento de dor, de felicidade, de alegria, é muito bem trabalhado. Eu vou trazer uma curiosidade também. Muitas das músicas de Jujutsu no Kaisen são baseadas em mantras budistas. O Jujutsu, ele traz toda essa questão da espiritualidade ali, das crenças que são assim, a maioria do Japão são relacionadas a budismo dentro do próprio anime desse universo. Então é como se eles pensassem como poderia ser toda essa crença religiosa ali do budismo em forma de anime. Então as músicas também estão correlacionadas a isso e é belíssima a forma que eles conversam. Eu também gosto muito do conceito de Jujutsu é um anime de terror. Assim, entre muitas aspas, tá, gente? Mas ele tem uma pegada de terror, só que ele é muito divertido, ele é muito leve. Eu gosto muito dessa brincadeira, como se a vida não parasse porque ela está assustadora. Então a vida está lá cantando happy, 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 e algumas pessoas estão morrendo. E a verdade é essa, Jujutsu te traz esse desconforto de uma música estar toda alegre e a letra às vezes ser bem pesada, ou a situação que está acontecendo ser pesada. Então, lindíssimo. Basicamente, as músicas não estão ali só pra acompanhar, elas mudam a cena. Tem quebra de expectativa, tem silêncio com tensão, tensão distorcido, mostra um caos mental da galera. A trilha é praticamente, como eu já disse, conta a história. E quinto, e não menos importante, a animação é de outro nível. A gente sabe que o Estúdio Mapa fez vários animes incríveis. Jujutsu não é fora disso. A animação está perfeita. Eu sempre senti em alguns momentos, quando eu li alguns mangás, que quando eu assistia no anime, a animação estava um pouco infantilizada. A gente sabe que o Japão é uma máquina de fazer anime, então tem que fazer muito rápido, não dá tanto tempo pra trabalhar assim, mas Mapa é rainha de animações. Eu sei que a estúdio deveria ser rei, mas Mapa consegue entregar perfeitamente todos os sentimentos. Quando chega nessa parte da segunda temporada que vocês vão chegar, mesmo a primeira perfeita, é belíssimo, 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 belíssimo. Ele consegue trazer todo o sentimento de agora o negócio ficou sério, isso aqui é muito sério, isso aqui é aterrorizante. Seja na trilha sonora, claro, como também na animação. Tem muita coreografia fluida, tem direção de câmera criativa, tem cenas icônicas. É visualmente absurdo, mas nunca vazio. Então, basicamente, o Jujutsu te entretém, te prende e ainda te faz pensar. É um anime pra todo mundo dar oportunidade. Se você gosta de animação, se você gosta de animes, se você não gosta e tá querendo olhar uma coisa diferente, se você não tá querendo olhar nada diferente, mas gostou do que eu comentei aqui, eu aconselho que você assista. Se eu não me engano, tá? Tem na Netflix, tem na HBO, eu acho que tem na Prime e tem na Crunchyroll. Tem dublado, tem em japonês também. Eu aconselho que vocês assistam em japonês. Eu assisti tudo dublado, depois assisti em japonês. Mas a dublagem japonesa também está impecável. Os atores são incríveis. Então vamos fazer essa brincadeira aqui agora. Vocês vão assistir a primeira temporada. Se vocês já assistiram, reassistam com essas dicas que eu dei. E se vocês já sabiam tudo isso, também comentem aqui, porque eu quero conversar com vocês. Quando passar um tempinho que eu vou pensar, putz, já deu pra todo mundo assistir a primeira temporada? A gente volta aqui pra falar sobre ela e dar continuidade pra segunda. Eu dando alguns spoilers pra vocês e motivos pra assistir. Então é isso. Muito obrigado. Comentem aqui, vamos conversar. Vamos fazer essa comunidade aqui de adoradores de conteúdo de cultura pop. E a gente se vê em outro vídeo. Beijo. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito
e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.